Todos sabemos que Ryan Reynolds é responsável pela magia do marketing de Hollywood. Ele trouxe o Rick Moranis de volta mesmo depois de 24 anos. Mas enquanto parece que esse cara de comédia romântica e o mercenário tagarela tá sempre bêbado e maluco, não dá pra esquecer que teve uma época antes dele ser o gênio do Twitter. Então vamos ver uns papéis do Ryan Reynolds que você pode ter esquecido. E não dá pra esquecer o Deadpool do Ryan Reynolds lá atrás quando o teste vazou. A escolha de elenco foi perfeita e o marketing foi memorável, então ele não tá nessa lista aqui. E mesmo que a gente queira esquecer a atuação dele como Hal Jordan no filme do Lanterna Verde da DC, o filme meio que ainda existe, o X-Men Origins também. E mesmo que esse lado nerd e cômico do Ryan Reynolds esteja agora nos nossos corações, a gente aqui do Se Liga quer lembrar de 10 filmes do ator que você deve ter visto, só que não lembra direito. Geral aí se lembra da Marvel de antes, lá do MCU, eles até que tinham filmes, só que a maioria era um pouquinho estranho. Em Blade Trinity, David Goyer é o diretor, ele escreveu o primeiro Blade e em seguida o Guilherme Del Toro levou a franquia num outro caminho. No terceiro filme da franquia, o grande caçador de vampiros, Blade, interpretado pelo Wesley Snipes, procura ajuda de um vampiro que se tornou o caçador, que é o nosso cara Ryan Reynolds. Seu personagem Hannibal King ajuda o Blade, que está sendo procurado pelo FBI e tem que trabalhar com os Night Stalkers para enfrentar seu pior inimigo, o Drácula. Olha cara, em 2004 a gente já tava feliz só de ver esses caras cortando os zumbis ali. Peraí, vampiro conta como zumbi ou só zumbi mesmo? Enfim, o filme tem tanta violência por causa da classificação mais 18 que quando o 37º zumbi voa pela janela e tem os cortes rápidos do Goers, é claro que a gente se diverte, cara. E a gente acaba nem notando o que é que tá rolando na cena. O filme foi muito criticado por ser muito mais publicitário que os outros e acabou tendo uma trama um tantinho mais fraca, mas deu aquele gostinho de menino bonito, boca suja, que é quem a gente conhece como Reynolds. Enquanto Wesley Snipes aparece na maior parte do filme, é o Hannibal do Reynolds que deixa a gente rindo na confusão. Nesse filme indie de meia-idade, Reynolds interpreta um amigo super-herói imaginário para Richard, do Jeff Daniels, que é um escritor que está agora com bloqueio criativo. Com um casamento falido e suas neuroses estranhas, o Richard resolve se trancar em uma cabana em Long Island e escrever sobre pássaros. Claramente esse cara é a pessoa estranha nos filmes indies que não tem amigos. É aqui que descobrimos que o Ryan faz um super-herói imaginário amigo do Richard que faz ele tentar se entender melhor, essa é a função dele nesse filme. Capitão excelente acaba sendo uma ótima distração pro Richard, que é alguém que é realmente difícil de se gostar. Mas tudo muda quando o Richard Daniels dá um rolê na cidade de bike e encontra uma amiga chamada de Abby, interpretada pela Emma Stone. A Abby também tá passando por muita coisa e já vira um clichê de filme indie. Embora seja divertido ter Ryan aqui nesse filme, você não deixa de notar o quão tóxico é o círculo de dependência enquanto você assiste. Vamos só seguir com a lista mesmo. Só de já falar desse filme me dá calafrios e eu sei que vai ter um bando de comentário falando que esse filme dá muito gatilho. Um caminhoneiro americano trabalhando no Iraque em 2006 lentamente percebe que ele tá preso em um caixão, que ele foi enterrado vivo. Esse filme só tem o Ryan por 95 minutos, só ele com isqueiro e também o celular. Se você é claustrofóbico não vai querer ver esse filme, mas vai estar perdendo uma das obras dramáticas de melhor qualidade de Ryan, quando ele tenta escapar daquela situação toda. E ele não precisa fazer muito pra deixar tudo tenso, porque o diretor Rodrigo Cortez fez um thriller incrível sobre um cara preso numa caixa. E o Reynolds ainda consegue equilibrar essa situação tensa com o absurdo que é o mundo real aqui fora. O que poderia ser um filme sombrio se torna algo tenso e emocionante. Tudo bem, esse até pode ser mais uma participação, mas não dá pra esquecer quando o Ryan pegou nossos heróis e acabou levando os dois para emergência. Ou a gente pode ter esquecido sim, é um filme de Zé Droguinha, né? Harold e Kumar estão em sua busca interminável pelos hambúrgueres White Castle. Não é propaganda, a gente só gosta dos hambúrgueres dele mesmo. Em poucos minutos de filme, o Ryan já rouba a cena ao interpretar um enfermeiro dando bronca em Harold e Kumar por terem usado maconha como sedativo. Enquanto tem sangue escorrendo do peito do comediante canadense Boyd Banks, os amigos tentam resolver a situação ali. Ryan meio que curte a maneira como Kumar toma conta da situação e aquele lado cômico dele começa a aparecer.
Ryan e Jason Bateman se juntam ali como Mitch e Dave em uma comédia padrão sobre amigos que não se separam e crescem e se separam. O personagem do Reynolds é um mulherengo bastante responsável. Ei, eu tô começando a ver um padrão, enquanto o Dave do Bateman é o pai responsável, advogado e sobrecarregado. Como acontece nessas comédias padrão, os dois amigos saem uma noite muito doida e eles acabam indo tirar água no joelho em uma fonte, aí cai um raio e eles acabam trocando de corpo. O filme é muito bom, dá pra dar umas boas risadas, mas o que mais chama a atenção é o nosso Ryan fazendo o que ele faz de melhor. Muita bobeira e humor ácido, acho que isso vai ficar bom pra um outro personagem dele, hein? A gente não pode falar sobre o Ray Ray, pera, a gente pode chamar ele assim? Chama ele assim nos comentários, vai ser muito maneiro. Enfim, você não pode falar de Ray Ray sem falar de Romédias. Nesse filme de 2008 do Adam Brooks, a gente vê um lado mais suave do galã tagarela. Reynolds é um pai em Nova York que passa o filme explicando para sua filha de 11 anos sobre divórcios e relacionamento, a Abigail Breslin. Parece estranho, né? Ela pergunta sobre sua vida antes do relacionamento e cabe a Maya juntar as informações que ele dá sobre várias mulheres que ele saiu para descobrir qual o relacionamento que ele está agora para estar se divorciando agora. À medida que o filme avança, o poder de atração do Ryan aparece e ele tem que perceber se ele está tomando a decisão certa ou se somente implora por segundas chances. Nessa comédia de ação lá de 2007, Joe Carter é o personagem de Reynolds, que quer acabar com a máfia obscura que existe em Las Vegas. Eles estão tentando fazer Bud, interpretado por Jeremy Piven, dar uma cartada em Israel, em troca de proteção. São 109 minutos de muita violência tremida. E já que ele está interpretando um especialista em armas, Reynolds passou 2 meses com um treinador de forças especiais britânicas para ser crível que ele sabia mexer com isso. Ele falou sobre isso na Indy London, quando disse que por ser canadense ele nasceu meio que alérgico a armas. O elenco do filme tem até Ray Liotta, Ben Affleck, Andy Garcia e mais, então Ryan teve que fazer de tudo para o seu personagem brilhar e ficar no mesmo nível daquelas estrelas. Enquanto o filme é um tudo ou nada, os meses de tiroteio foram bem marcantes para o personagem Richard Messner. Mais uma tentativa de comédia do que romédia, Chris Brander é um produtor musical que era estranho na adolescência e traz esse peso da rejeição desde jovem até adulto. Depois que ele confessa seus sentimentos por sua grande amiga Amy, que é interpretada pela Amy Smart, diz que só quer ser amiga dele, e isso acaba mandando Reynolds em uma grande jornada até ele se tornar um super produtor musical, rico e muito bonitão. Reynolds aparece anos depois tentando contratar uma nova cliente, que estava sendo interpretada pela Anne Faris, e aí o Chris faz de tudo para tentar impressionar a Jamie, mas nada rola como planejado e o caos começa quando sua vingança vai meio ali que avançando. Nas mãos de outro ator, esse filme poderia ter sido um completo desastre e essa roupa de gordo fica meio mal feita hoje. Mas eu acho que o Reynolds é um daqueles casos onde ele pode ser ao mesmo tempo o executivo e também ao mesmo tempo um gordo patetão e mandar muito bem nos dois. Férias Frustradas de Verão é um filme lá de 2009, uma comédia escrita e dirigida por Greg Mottola, estrelado por Jesse Eisenberg, Lex Luthor e a Kristen Stewart antes de Crepúsculo. O filme se passa em um parque de diversão em 1987, com o personagem do Jesse Eisenberg e o James querendo conseguir um dinheiro em um emprego de verão. Ele queria trabalhar nos brinquedos, mas acaba sendo mandado para os jogos, onde conhece outros funcionários, incluindo a Emma, interpretada pela Kristen Stewart, por quem ele meio que se apaixona. Entre os funcionários do parque a gente conhece o Mike, que é do Ryan Reynolds, que faz um preguiçoso cara da manutenção. Ele mente muito e diz que é um músico que chegou a tocar até com Lou Reed. Além disso, ele fala que traiu a sua esposa, incluindo com a Em, interpretada pela Stewart. Com um elenco bolado e uma nota boa de uns 88%, esse filme é uma ótima dramédia com atores marcantes, como por exemplo o Martin Starr, o Bill Hader e a Kristen Wiig. Mas o Mike do Ryan Reynolds rouba a cena e se torna o cara mal que você ama odiar. É como ele disse em um artigo de 2009 para a Movie Web. Não era meu objetivo fazer ele tão agradável, então eu falhei. Tá bom, eu sei o que você tá pensando. Embora não seja um filme, são 10 papéis do Ryan Reynolds que você pode ter esquecido. Com certeza tem algum DVD por aí, então a gente vai levar em consideração. Foi aqui que Reynolds realmente entrou no mainstream, interpretando um estudante de pós-graduação que trabalha isso mesmo em uma pizzaria. Ele é um dos caras.
Por curiosidade, o título original era Dois Caras, Uma Garota e Uma Pizza. O show foi criado por Kenny Schwartz e Jenny Jackson e teve 4 temporadas que acabaram em 2001. Foi aqui que Ryan interpretou Michael Leslie Bergen, ou Berg, que é um típico imprestável apenas tentando viver com seu amigo Pete, e a garota que vive no apartamento de cima, Sharon Carter. Calma, não é a do MCU. Todo o carisma do Ryan e o timing cômico dele são perfeitos nessa série. Ele atua com o neurótico Richard Hookley e a doce e confiante Taylor Howard, que acaba se casando com o Nathan Fillion lá na 2ª temporada. O programa deixou os fãs votarem em seu final, mas depois que a ABC mudou o horário da 4ª temporada, ele foi cancelado. Ao longo da série são as piadas do Ryan que carregam a maioria dos episódios, e foi assim que ele acabou sendo chamado para testes de papéis no cinema e tudo mais. Ryan teve alguns sucessos e fracassos que estão esquecidos por aí ao longo da sua carreira, mas não dá pra não dizer que ele é incrível dentro e fora das telas também. Qual o papel do Ryan que você esqueceu? Fala pra gente tudo aí nos comentários, ou melhor que isso, manda pro Ryan no Twitter. Obrigado por assistir e se inscreve no Se Liga pra sempre lembrar de ver nossos vídeos. Até a próxima e valeu!